Você já se sentiu tão ferido que pensou, mesmo que só por um segundo, em desistir de tudo? Aquela vontade de simplesmente deitar, fechar os olhos e sumir do mundo por um tempo, sem precisar responder nada, fingir que está bem, ou sorrir, quando por dentro a alma está gritando. Talvez ninguém saiba, mas você está lutando uma batalha silenciosa, uma guerra que começa toda vez que o dia amanhece e a esperança não vem. Tem dias em que até orar parece difícil, as palavras não saem, o coração está pesado, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É nesse momento que muitos pensam que Deus os abandonou, que não faz sentido continuar, que tudo está perdido. Mas, e se eu te dissesse que até os mais fortes já se sentiram assim, que até os justos, os fiéis, os escolhidos, já pensaram em parar? Hoje, essa mensagem é para você que está esgotado, que ainda tem fé, mas não sabe como continuar, que ainda acredita, mas se pergunta se vai aguentar até o fim. Respira fundo, não desista agora. Vamos juntos clamar por força. O silêncio pode ser ensurdecedor, não aquele silêncio externo, de quando ninguém fala, mas aquele silêncio interno, que ecoa dentro da alma, como um vazio que você não consegue preencher. Às vezes, você acorda e já está cansado, cansado de lutar contra sentimentos que você mesmo não entende, cansado de tentar parecer forte, para não preocupar ninguém. E então, você chora, não aquele choro que escorre com barulho, mas aquele que escorre em silêncio, quando ninguém está vendo. Você ora, mas sente que Deus está longe. Você clama, mas sente que Ele não responde. E aí vem o pensamento mais perigoso de todos: será que Ele me esqueceu? E é nesse momento que o inimigo sussurra: desiste, para, ninguém se importa. Mas mesmo nesse abismo de dor, há algo que permanece, um fio tênue, quase invisível, uma faísca que insiste em não se apagar. A fé, ela está aí, mesmo escondida, mesmo fraca, ela está viva. E é sobre isso que vamos falar, sobre o Deus que ouve, mesmo no silêncio, sobre o Deus que vê, mesmo quando ninguém mais vê. Hoje, nós vamos clamar por algo que muitos têm vergonha de pedir: força. Não força para vencer o mundo, mas força para não desistir no meio do caminho. Às vezes, a maior batalha não é contra o que está lá fora, é contra o que está aqui dentro. Os medos, as dúvidas, as vozes internas que dizem que você não é capaz. Mas existe um Deus que conhece cada pensamento seu. Um Deus que viu a sua lágrima cair naquela noite em que ninguém mais estava por perto. Um Deus que não te julga por estar fraco. Ele se importa, Ele entende e Ele já estendeu a mão. Hoje, vamos segurar essa mão juntos. E para isso, vamos olhar para alguém que viveu uma dor inexplicável, mas escolheu não desistir. Vamos lembrar da história de Jó, um homem que perdeu tudo, mas manteve a fé, porque é no meio da dor que a verdadeira fé nasce. E é aí que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus, irrepreensível, um exemplo para sua geração. Ele tinha uma família linda, riquezas, paz, mas num único sopro, tudo se foi. Seus filhos morreram, seus bens foram destruídos, sua açougue foi tomada, e Jó se viu sozinho, coberto de feridas, sentado sobre cinzas, rodeado por amigos que duvidavam da sua fé, e por uma esposa que disse: amaldiçoa esse Deus, e morre. Mas Jó fez o que poucos fariam. Ele não se revoltou, ele não blasfemou, ele caiu de joelhos e adorou, mesmo sem entender, mesmo com dor, mesmo com o coração quebrado. Ele disse: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E hoje, a sua dor talvez não seja igual a dele, mas a sua fé pode ser. Imagine perder tudo em questão de horas, ver a vida que você construiu com esforço desabar. Jó passou por isso. Um mensageiro chegou dizendo que seus bois foram tomados, outro, que seus servos foram mortos, depois, que seus filhos haviam morrido todos de uma vez, soterrados. E quando você pensa que não pode piorar, seu corpo é tomado por chagas, feridas que coçam, doem, sangram. Jó se senta sobre cinzas, pega um caco de barro e começa a se coçar, sem forças, sem respostas, sem ninguém que realmente o compreenda. Os amigos o acusam, a esposa manda que ele desista. Ele não entende o motivo, ele apenas sente. Jó chega no fundo do poço, e ainda assim, não solta a mão de Deus. Isso não é fraqueza, isso é fé.
A fé que resiste mesmo quando tudo que nos cerca grita que não vale a pena continuar. A fé que permanece, mesmo sem ver. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. Quando há saúde, paz, família reunida, contas pagas. Mas quando o chão some dos seus pés, quando seus planos viram pó, você ainda consegue dizer obrigado? Jó conseguiu, mesmo destruído. Ele não blasfemou, não acusou Deus, não murmurou. Ele adorou, de joelhos, no pó, entre lágrimas. Ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é só fé, isso é entrega. É saber que Deus não está com você apenas nos momentos bons, mas permanece ao seu lado quando tudo está em silêncio. Jó nos ensinou que adorar na dor é o clamor mais puro. É o tipo de louvor que sobe aos céus como um perfume raro e toca o coração de Deus. Hoje, talvez você esteja como Jó, sem forças, sem respostas, cercado de dúvidas. Mas se você conseguir fechar os olhos agora e dizer: ainda assim, eu te adoro, então você está mais perto do milagre do que imagina. E agora, a pergunta que não quer calar. E você, o que fazer quando tudo à sua volta parece desmoronar? Talvez você não tenha perdido tudo como Jó, mas perdeu algo que só você sabe o quanto doeu. Talvez um sonho frustrado, um relacionamento rompido, uma resposta de oração que não veio, e isso te deixou cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente esgotado. Talvez você já tenha dito para si mesmo: não aguento mais. Talvez você continue sorrindo para os outros, mas por dentro está em pedaços. Hoje, Deus está te chamando para um momento de decisão, não para fingir que está tudo bem, mas para entregar a sua fraqueza nas mãos dele, porque é quando você admite que não tem mais forças, que ele começa a te fortalecer, assim como fez com Jó, assim como fez com Paulo, porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E, se você chegou até aqui, é porque, mesmo cansado, ainda existe fé dentro de você, e Deus vai honrar isso. Muitos anos depois de Jó, outro homem de Deus enfrentou uma luta intensa. Seu nome era Paulo. Ele também sofreu. Foi preso, apedrejado, perseguido, e ainda assim permaneceu firme. Mas havia algo que o incomodava profundamente. A Bíblia chama de espinho na carne, algo que o feria, que o enfraquece. Paulo clamou 3 vezes pedindo para Deus tirar aquilo, e Deus respondeu com algo que ecoa até hoje: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus não tirou o problema de Paulo, mas deu a ele uma força nova, uma graça suficiente. Talvez Deus não vá remover agora o que te faz sofrer, mas Ele vai te sustentar no meio da dor, porque a sua fraqueza é justamente o palco onde o poder de Deus vai se manifestar. Paulo entendeu isso, e por isso, ele passou a dizer: quando estou fraco, então é que sou forte. E hoje, essa verdade é para você também. Você pode estar fraco, mas em Deus, você está sendo fortalecido. Muita gente acredita que ser forte é não sentir dor, que ser forte é sorrir o tempo todo, é parecer invencível. Mas a verdade é outra. A verdadeira força não vem da ausência de sofrimento. Ela vem da presença de Deus. Ser forte é continuar mesmo com um coração em pedaços. É levantar da cama quando tudo dentro de você quer desistir. É dizer: Deus, eu não tenho forças, mas eu confio em Ti. Porque a força que vem de Deus não depende do que você sente. Ela se manifesta mesmo quando você está chorando. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu não aguento mais. Deus responde: mas eu estou com você. É nessa hora que o milagre acontece. A dor não some de repente, mas uma paz inexplicável começa a preencher o seu coração. E você entende: a força que te sustenta não é sua, é a dele. E enquanto Deus estiver contigo, você não está vencido. Você está sendo moldado. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, com um coração cansado, com a alma sobrecarregada, com pensamentos que pesam e um sentimento de que não vou aguentar. Pai, eu sei que Tu és bom, mas, confesso, tem dias que eu não entendo. Tem dias que o silêncio machuca, que o atraso da resposta dói, mas mesmo sem entender, eu escolho confiar, porque sei que o Senhor não me abandonou. Sei que o estás aqui, mesmo quando não sinto, mesmo quando não vejo. Por isso eu te peço, Deus, me dá força para não desistir. Me sustenta quando minhas pernas não aguentarem. Me levanta quando eu cair.
me lembra que Jó venceu, que Paulo suportou, me ensina a adorar mesmo na dor, que a tua graça me baste hoje, que o teu espírito me fortaleça agora e que, mesmo sem forças próprias, eu continue firme, porque é o Senhor quem me carrega. Em nome de Jesus. Amém. Você não está sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende sua dor, mesmo quando você sente que ninguém se importa. Deus está contigo, ele vê o que ninguém vê. Ele escuta orações que ninguém mais ouve. E mais do que isso, existem milhares de pessoas vivendo lutas parecidas com a sua gente que chora escondido. Gente que também pensou em desistir, mas escolheu continuar. Você faz parte de uma caminhada maior. Uma geração que não depende da força do braço, mas que caminha com os olhos na eternidade. Quando você ora pedindo força, o céu se move. Deus envia pessoas, envia palavras, envia sinais. Às vezes, Ele manda uma mensagem como essa, para dizer: filho, eu estou aqui, você não está só. E quando você entende isso, a solidão perde força, porque você sabe, mesmo no deserto, Deus caminha com você. Ele foi com Jó, foi com Paulo, e Ele está com você agora. Você vai vencer, não porque você é forte o tempo todo, mas porque o Deus que está com você nunca falha. Ele já viu suas lutas, Ele já ouviu seus gritos silenciosos, e Ele está agindo, mesmo que ainda não pareça. Jó venceu. Depois, Paulo venceu menos mesmo ferido, humilhado, preso, e você também vai vencer, não pela força dos seus braços, mas pela graça que te sustenta a cada manhã, porque quando a sua força acaba, a dele começa a se manifestar. Então respira fundo, enxuga essas lágrimas, e lembra, Deus é contigo, e quem tem Deus nunca está derrotado, apenas em processo. E esse processo vai te levar para o propósito. Você ainda vai sorrir com aquilo que hoje te faz chorar, porque o Deus que te sustenta é fiel para te levantar. Não desista, porque a vitória já começou no seu coração.